dia 18 de agosto de 2006. Não foi uma morte particularmente agradável, nem a que eu esperava. Foi simplesmente o ato aleatório de violência que destruiu a minha vida e surgiu do nada. Estávamos apenas relaxando no pub, desfrutando de algumas bebidas, depois de um dia tarefado no trabalho. Era a minha vez de pagar uma rodada de bebidas, então eu estava tentando chamar a atenção do barman. Senti alguém me dar um soco no lado. A princípio, pensei que alguém tinha acabado de me bater, mas depois senti o calor e o rápido fluxo de sangue escorrendo pela minha camisa. Percebi então, e ali, que eu realmente tinha sido esfaqueado. Pelo que me lembro, nem foi tão doloroso. Ainda assim, minhas pernas cederam e eu desabei no chão. Mesmo assim, eu me preocupava mais em arruinar meu terno caro, ignorando o fato de que poderia estar morrendo. A morte iminente é engraçada assim. Todos pensam que são a exceção, que eles vão sair de qualquer coisa horrível, situação que o universo lhe impôs. Pelo menos foi o que pensei enquanto a vida se esvaía do meu corpo. O mundo ao meu redor simplesmente escureceu, e antes que eu percebesse, eu tinha acabado de morrer. Então veio o vazio. A princípio, era pouco mais do que escuridão. Apenas irrompia por formas e cores estranhas à distância. Ao recuperar o sentido do ambiente, fui arrastado para um novo mundo, sem dor, sofrimento ou morte. Tudo o que havia eram pessoas em uma jornada para destinos diferentes. Se todos morreram como eu, ou se ainda não nasceram, eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que eu não estava mais com medo. As preocupações, a ansiedade e todos os meus medos foram deixados para trás. Uma luz apareceu ao longe, infinitamente distante. Eu sabia que esse seria o meu propósito final na breve vida que levei. Infelizmente, nunca consegui chegar tão longe. Fui acordado de repente em minha própria cama, encharcado de suor e tremendo como um maníaco. Minha mão reflexivamente agarrou o meu lado para cobrir a ferida que eu sofri, mas ela não estava mais lá. Na verdade, eu não tinha um único arranhão em mim. Tinha sido tudo um sonho. Meu telefone acendeu na mesa de cabeceira. Eu o peguei para encontrar dezenas de mensagens e textos e chamadas perdidas. Ei, cara, estamos no pub. Você vem ou o quê? A primeira mensagem lida, enviada às 9h43. Ei, Rick, onde diabos você está? A segunda mensagem lida, enviada às 10h33. Em seguida, houve alguns telefonemas e outra mensagem. Eu acho que você adormeceu, ou talvez você esteja tendo sorte. Tanto faz, eu vou beber outra dose em sua homenagem. Feliz aniversário, Rick. Então, recebi mais de 20 telefonemas e uma mensagem singular que me deu arrepios na espinha. Pelo amor de Deus, pegue o maldito telefone. Alguma coisa aconteceu com Danny. Imediatamente liguei de volta. Meus dedos tremiam tanto de antecipação quanto da memória que havia acontecido apenas uma noite atrás. Mesmo que minha morte tivesse sido um pouco mais que um pesadelo, eu sabia com certeza que tinha encontrado meus amigos no pub. O telefone tocou 3 vezes, então Jake atendeu. Rick, é você? Onde diabos você está? Jake perguntou com uma voz cansada e em pânico. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que adormeci. Eu meio que perguntei e ao mesmo tempo afirmei.
Danny foi esfaqueado ontem à noite. Jake disse sem ouvir a minha explicação. Esfaqueado? Como? Eu não sei. Algo maluco acabou de se aproximar dele e o esfaqueou na lateral. Eu quase deixei cair meu telefone em choque. Danny tinha sido atacado exatamente como eu. Exatamente no mesmo lugar. Mil pensamentos passaram pela minha mente, mas aquela situação rapidamente se tornou a minha principal preocupação. Ele está bem. Ele ainda está em cirurgia. Eles estão apenas informando a esposa dele. Espere, lá vem ela. Jake não desligou o telefone e eu consegui silenciar o som abafado da discussão entre eles. A esposa de Danny parecia chateada, mas eu não conseguia entender as palavras. Jake, eu perguntei. Ele está morto. Danny está morto. Os próximos momentos se transformaram em uma névoa borrada de informações. Todos nós conhecíamos Danny desde que éramos crianças. E agora ele simplesmente se foi. O assassino nem conseguiu sair do pub. Aparentemente, ele foi baleado por um dos clientes enquanto tentava atacar outro convidado. Ainda assim, eu simplesmente não conseguia afastar a sensação de que eu deveria morrer naquela noite. Independente do que aconteceu, o tempo passou sem respostas. Alguns de nossos colegas de trabalho se demitiram após a morte de Danny, tentando seguir em frente irremediavelmente. Eu não os culpo. Eu também precisava de alguma distância. Eu nem mesmo contei a eles o que experimentei naquela noite. Não os teria ajudado de qualquer maneira. Um ano se passou e quase não falei com nenhum dos meus amigos. Comecei a ter alguma aparência de normalidade após a morte de Danny, mas tudo isso terminaria em 18 de agosto de 2007. Meu aniversário havia chegado mais uma vez e eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de celebrá-lo. Em vez disso, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, comprei uma garrafa de uísque e passei o dia jogando videogame. Quando o dia deu lugar à noite, eu quase terminei a garrafa. Mesmo sendo um cara bastante grande, o álcool me atingiu com força. Por volta das 9 horas, eu desmaiei na cama, esperando uma ressaca horrível pela manhã. Só acordei por volta da meia-noite, quando ouvi a porta da frente se abrir com força, seguida de passos e sussurros. Tentei me levantar, ainda sonolento por causa do álcool. Quando dei um passo para fora da minha cama, escorreguei e caí no chão. Produziu um estrondo enorme, algo suficiente para alertar qualquer intruso que tivesse invadido. Eu pensei que você disse que ninguém estaria em casa, um homem declarou com raiva. Não se preocupe com isso, eu vou lidar com ele. Os passos se moveram rapidamente em minha direção. Tentei trancar a porta, mas eles foram rápido demais, abrindo-a com um chute e me jogando de volta no chão. Um homem mascarado entrou no meu quarto, segurando uma arma. Ele só falou uma única frase para mim, antes de me apontar a arma e puxar o gatilho. Você deveria ter ficado quieto. Infelizmente foi um tiro horrível. Ele mirou na minha cabeça, mas em vez disso me atingiu na garganta. Lá estava eu, me afogando em meu próprio sangue, enquanto desesperadamente ofegava por ar. Eu não podia rastejar para longe, e eu não podia pedir ajuda. Eu morri no chão no meu quarto, no meu próprio aniversário, assim como havia acontecido um ano antes. Uma vez que a vida finalmente foi drenada do meu corpo e a dor terrível cessou, eu estava de volta ao mundo além.
Caminhei pela mesma direção colorida que estava no limite da vida. Admirei as formas e cores à medida que passavam. Ao longe, vi uma árvore com galhos que se estendiam infinitamente longe de seu tronco. De cada galho pendia uma pessoa, real, mas não existente em nosso mundo. Eu queria visitá-los, mas esse não era meu destino, porque, assim como antes, eu acordava na minha própria cama, ileso pelos acontecimentos da noite anterior. Meu telefone tocou e eu estava cheio de um pavor insondável. Eu ainda não conseguia acreditar, mas comecei a entender que alguém tomaria meu lugar na morte. Olá, Rick. É seu pai? Sua mãe? Ela faleceu ontem à noite. Um nó se formou na minha garganta. Eu sabia o que estava por vir, mas eu tinha que perguntar. Como? O que aconteceu? A polícia diz que foi um roubo que deu errado. Eu não sei, eu estava trabalhando até tarde. Eu deveria estar lá. A discussão se desfez a partir daí. Meu pai estava perturbado e mal conseguia formar frases coerentes. Ele se culpava por não estar lá, mas eu sabia a verdade. Foi minha culpa. Durante os 2 meses seguintes, ele caiu em profunda depressão. Eu não podia culpá-lo. Ele tinha acabado de perder o amor da sua vida. Fui morar com ele, apenas para ajudá-lo a juntar os cacos. Ele fez uma cara forte, tentando o seu melhor para manter o navio flutuando. Mas eu poderia dizer o quão perto ele estava de simplesmente quebrar. Se eu estivesse lá... Não, pai, não foi sua culpa, pai. Se você estivesse lá, poderia ter ido embora também. Você não sabe disso. Mas eu sabia, porque os ladrões nunca deveriam visitar a casa dos meus pais. Eles deveriam me matar. Eu tinha que ser honesto. Eu tinha que deixá-lo saber a verdade. Mas como eu poderia? Meio ano se passou e o segredo me consumia. Depois de tudo o que aconteceu, eu ainda não sabia como explicar. Ainda assim, decidi que era hora de compartilhar a minha maldição. Pai, podemos conversar? Sim, o que está acontecendo? Ele perguntou com uma expressão preocupada em seu rosto. Ele me conhecia bem. Ele poderia dizer que um fardo pesado estava me pesando. Comecei contando a ele sobre minha primeira morte, nos mínimos detalhes. Claro que combinava com tudo que as pessoas haviam testemunhado no pub naquela noite. Até mesmo a localização da facada. Eu disse a ele que Danny tinha tomado meu lugar na morte e que eu me sentia culpado. Naturalmente, ele estava cético no início, mas então contei a ele sobre minha mãe. Não lhe poupei nenhum detalhe. Contei-lhe onde tinha sido baleado, que a porta fora arrombada e que haviam 2 ladrões. Cada detalhe combinava perfeitamente ao pé da letra. Sinto muito, pai. Foi culpa minha. E eu a matei. Ele apenas ficou sentado em silêncio, processando o que eu tinha acabado de dizer a ele. Não foi culpa sua. Eu estava confuso. Não havia um único pingo de raiva em suas palavras, apenas empatia esmagadora. Como você pode dizer isso? Ela não tinha que morrer. Ele refletiu sobre suas próximas palavras cuidadosamente antes de falar. Você não fez nada de errado, Rick. Você apenas seguiu sua vida. E essas coisas aconteceram com você. Eu não sei por que você foi trazido de volta, ou mesmo como, mas você não é culpado por isso. O que é feito com você?
Então você acredita em mim? Eu perguntei. Ele assentiu e me abraçou em um abraço. De repente, eu não estava mais sozinho no mundo. Alguém sabia o que estava acontecendo comigo. E se acontecer de novo? Então, vamos passar por isso juntos. Ele manteve essas palavras, mesmo quando meu próximo aniversário chegou. Essa morte foi mais mansa. Acabei de escorregar no chuveiro e quebrei o pescoço. A última coisa que me passou pela cabeça quando deixei o mundo pela terceira vez foi: que porra de clichê. Mais uma vez, acordei na minha cama. Chamei meu pai, certificando-me de que ele ainda estava vivo, horrorizado por ele ter tomado o meu lugar. Eu não conseguia nem respirar até que ele veio correndo para o meu lado, perguntando o que tinha acontecido. Eu quebrei meu pescoço, mas estou bem, eu acho. Demorou um pouco até descobrir que ele tinha tomado meu lugar naquela vez. Mas assim que soube que meu chefe havia morrido, algo se quebrou dentro de mim. Ele era o homem mais gentil que eu conheci. E assim como eu, ele escorregou e quebrou o pescoço. Essa foi a gota d'água. Não foi uma coincidência bizarra que eu pudesse ignorar, nem uma premonição. Decidi ali mesmo que não podia viver com a responsabilidade. Eu tinha que acabar com isso, mesmo que isso significasse desistir da minha própria vida. Achei que se eu assumisse o controle sobre o meu próprio destino e me matasse fora do meu próprio aniversário, talvez pudesse evitar que mais pessoas morressem. Primeiro, deixei uma longa carta ao meu pai, explicando por que escolhi ir embora. Eu não podia enfrentá-lo pessoalmente. Sabia que ele apenas tentaria me convencer a desistir. Mas era algo que eu tinha que fazer. Eu não podia permitir que mais pessoas morressem em meu nome. Infelizmente, o destino é uma cadela inconstante. Não importa o quanto eu tentasse, eu apenas não poderia acabar com minha própria vida. Tentei me enforcar, mas a corda quebrou. Então, tentei atirar em mim mesmo, mas a arma travou. Quando isso falhou, tentei bater com meu carro em uma árvore, mas de alguma forma sobrevivi a isso também. Qualquer tentativa foi frustrada. Tudo o que eu poderia fazer era esperar pelo meu próximo aniversário e deixar alguém morrer no meu lugar. Não importa quantas vezes eu tentasse, eu não poderia morrer. Eu era um escravo do destino, e isso estava me destruindo. Em 2009, fui atropelado por um motorista bêbado e minha namorada ocupou meu lugar. Em 2010, eu me afoguei e meu penoso vizinho teve que passar por essa morte. Em 2011, eu morri de um aneurisma cerebral que acabou matando a minha tia e assim por diante. A cada ano, e uma pessoa próxima a mim tomava meu lugar. Continuei tentando encontrar uma saída, mas o destino não quis. Os anos se passaram e em 18 de agosto de 2019 eu morreria pela 14ª vez. Eu já tinha adoecido uma semana antes, para a grande confusão dos médicos. De acordo com cada exame médico, eu estava bem, mas continuava ficando mais doente. Meu pai e eu sabíamos que minha hora estava próxima, mas também sabíamos que eu seria trazido de volta à força. Então, à meia-noite do meu aniversário, meu coração simplesmente parou. Fui acordado de repente em minha própria cama, e a doença era pouco mais do que uma memória distante. Pai, eu chamei, nenhuma resposta. Saí da cama, chamei para meu pai novamente. Fui recebido com silêncio. Não precisei gritar uma terceira vez.
Já sabia o que tinha acontecido. Eu cuidadosamente entrei em seu quarto, horrorizado com o que sabia o que viria. Ele estava morto. Acabou de sofrer um ataque cardíaco. Ele tinha levado meu lugar e nada pude fazer para salvá-lo. O funeral veio e foi em um borrão. A única coisa notável eram os assentos faltantes das pessoas que passaram antes dele. Alguns deles viveram suas próprias vidas e morreram como a natureza pretendia. Mas alguns deles deveriam estar vivos. Em vez disso, eles apenas tomaram meu lugar na morte. Herdei várias coisas do meu pai. Entre eles, encontrei uma carta endereçada a mim. Parecia bastante gasto. Então, eu poderia dizer que ele tinha escrito há muito tempo. Caro Richard, hoje é seu aniversário e oficialmente faz um ano desde que sua mãe faleceu. Embora eu sinta muita falta dela, sou grato por ainda ter você por perto. Eu sei que se ela pudesse escolher, ela iria querer que você vivesse. Eu me sinto da mesma forma. Nós dois sabemos que um dia eu posso tomar o seu lugar na morte. Nunca duvide que eu darei minha vida com alegria, se isso significa que você pode viver. Você não escolheu essa maldição. Então, não se culpe. Apenas faça o que cada pessoa deve fazer. Aprecie as pessoas ao seu redor, porque você nunca sabe qual dia pode ser o último. Eu te amo, seu pai. Desde que li aquela carta, tenho procurado uma saída. O desejo do meu pai era que eu ficasse vivo. Mas como posso viver sabendo que estou tomando o lugar de alguém? Há muito que deixei a cidade, morando sozinho em uma cabana, em algum lugar, longe das pessoas. Espero que, se eu não tiver mais ninguém que cuide de mim, as pessoas parem de morrer. Pelo menos até eu descobrir não apenas como morrer, mas como para realmente ficar morto. Eu sinto muito.